Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula? Hoje a aula é de história. É sempre bom a gente saber, ouvir, né, as histórias. Só que essa história é diferente, entendeu? Só que antes de começar a nossa aula, eu vou dar aqui para vocês umas dicas na hora do seu estudo para você não se perder, ok? Primeira dica: procure um lugar bem calmo, bem arejado, bem silencioso, para que você possa ouvir bem direitinho a aula, né, gente? A segunda dica é: tenha sempre perto de você o seu material, aquilo que você vai usar. Na sala de aula a gente não usa lápis, a gente não usa a borracha, porque às vezes a gente erra, pode apagar, e não precisa você levantar e procurar saindo pela casa procurando. Sempre deixe bem pertinho de você, tá bom? E a terceira e última dica é: tenha sempre ao seu lado o seu livro didático, aquilo que você vai usar. Como a nossa aula hoje é de história, você vai pegar o seu livro de história e você vai realmente tanto ver o vídeo, como você vai acompanhar pelo seu livro. Ok, gente? Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. História. Olha aqui o tema que eu coloquei para vocês: década, século e milênio. Pelo amor de Deus, Chameiro, o que é isso daí? Calma, gente, a gente vai aprender tudo bem direitinho hoje, de uma maneira bem fácil, de uma maneira bem divertida, ok? Então, vamos lá. O tempo e a história. Tempo, quando você fala em tempo, o que é que você lembra? E a história, o que é que você lembra? Então, vamos lá, vamos ver. Geralmente, a gente vê nos livros muitas datas. Não só em livro, né? Mas em agenda, relógio também, né? Tem relógio que tem data. No celular tem a data. O ano tal, a década tal. Não é só nos livros, mas também em filme. Quem foi que já assistiu um filme, viu? Esse filme é da década de 90 ou da década de 70. Geralmente, quando os pais de vocês vão lá acessar assim, um filme, sempre fala, né? Esse filme passou na década tal. A novela, quando a gente vai assistir a novela, geralmente tem dizendo lá, né? Essa novela se passou na década de 90 ou na década de 80. Então a gente escuta muito isso no nosso meio, no nosso convívio, né? E aí, professora, é muito difícil tudo isso? Não. É tão simples, gente, é tão fácil. Então não precisa fazer assim, aquele bicho de 7 cabeças. Meu Deus do céu, e agora? É muito fácil, é muito simples. Aí você não precisa se perder, tá? Professora, eu fico toda perdida, eu não sei, eu não vou aprender. Vai sim, ok? Hoje iremos aprender de uma maneira muito fácil e muito simples. Olha aqui a figurinha, ele está pensando. Ele está pensando é porque realmente ele quer aprender, então ele vai aprender. Aqui ele está fazendo o quê? Várias perguntas que ele já quer perguntar, né? Quando a tia está na sala de aula, a tia fala, já fica: tia. É legal, é bom você participar, né? Como foi que eu fiz a contagem do tempo? Né? Eu fiz uma contagem, eu fui lá, eu pesquisei, então eu fiz uma contagem do tempo para vocês verem. Vocês podem perceber que esse relógio, ele é bem antigo, né? As horas dele, ele está em algarismo romanos. Mas só existe esse tipo de relógio? Não, existe vários tipos, né? Como foi aqui que eu fiz para você a contagem do tempo, para você aprender de uma maneira fácil, de uma maneira bem divertida. Eu fiz aqui a contagem da década, do século e do milênio. Tia, pelo amor de Deus, será que eu vou chegar na década? Pode ser que sim, pode ser que não. E o século é muito tempo. Realmente, né? Só que o milênio, ó, ele é muito mais. Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma contagem bem legal, de uma maneira bem fácil. Quando a gente realiza a contagem da década, a gente realiza sempre ele de 10 em 10 anos. Ou seja, você vai contar. Um exemplo, eu vou colocar aqui o ano de 2000.
Como é, tia, que eu chego até a década? Como é que eu vou saber? Então, eu vou contar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Então, eu tô no ano 2000. Para fazer 10 anos, ou seja, uma década, eu tenho que estar em que ano? 2009. Muito bem. De 2000 até 2009 são 10 anos. Então, aí já forma o quê? Uma década. Você pode contar no dedinho, você pode fazer palitinho, que nem na matemática, né? A gente usa quadradinho, usa bolinha, usa dedinho. Então, você pode fazer tudo isso. Já na contagem do século, você vai fazer essa contagem de 100 em 100 anos. Então, você vai ver o ano que você tá, você vai contar até, né, chegar no 100, que ali o resultado, ela vai dar aquele resultado do século. Como é que faz o século? Né? Você vai botar um ano e vai fazer aquela contagem. Então, você vai contando, né? 2002, 2003, 2004, 2005, até aí tudo bem? Já na contagem do milênio é de 1000 em 1000 anos, já fica um pouquinho mais complexo, né? Você tem que ver direitinho, sentar, ver realmente direitinho, fazer aquela contagem correta, tudo direitinho para você não se perder. Aqui, gente, eu dei um exemplo para vocês, né? Aqui eu tentei simplificar para vocês, entendeu? Como é que faz essa contagem. Lá na atividade, ele vai estar perguntando. Lá já vai ter um ano. Lá no livro de vocês já vai ter um ano. Então, você vai contar. Para você contar, você tem que ter paciência, você vai ter que ter tempo. Nada de usar calculadora, hein? Porque sempre procura uma maneira mais fácil. Nada de usar calculadora. Procura fazer a sua atividade com bastante calma, tenha tempo, então vá contando tudo direitinho, porque assim você aprende melhor e de uma maneira mais fácil, entendeu? Eu sei, gente, que a calculadora ela facilita muito, mas é bom realmente você fazer sozinho ali no papel, para você realmente aprender. Então vamos lá, recapitulando aqui para vocês. A contagem da década, ela vai de 10 em 10 anos. A contagem do século, de 100 a 100 anos. E a contagem do milênio é de 1000 a 1000 anos. Agora vamos para próximo slide. O próximo slide, ele está falando aqui sobre o calendário. Como foi que ele surgiu? O calendário é muito importante. Por quê? Porque nele dá para você ver a data. Você vê aqui que eu coloquei o calendário, né? Então dá para você ver a data, dá para você ver a semana, o feriado, quando é que tem, ou coisa boa, né? Quando chega o feriado para ficar em casa, você pode ir à praia, pode ir ao shopping, né? Você pode se divertir com a sua família. Como foi que surgiu o calendário? A partir de quê? A partir de que ano? Quem foi que inventou ele? Foi a tia que inventou? Não, né, gente? Então, a gente sabe que a semana, ela tem 7 dias. E não começa na segunda-feira não, viu, gente? A semana, todo mundo sabe que ela começa no domingo. Então, quem não sabia, né, tá aprendendo hoje. A semana, ela não começa na segunda-feira. É no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. O sábado é o quê? É o final de semana, que é o fim de semana, né? Aí tem as datas, para você aprender, né? Tem mês que ele só tem 30 dias, tem mês que ele só tem 28 dias, tem mês que ele tem 31 dias. Então, o calendário, ele surgiu após o nascimento de Jesus Cristo, né? A gente não sabe basicamente, assim, o mês, né, que ele nasceu, né? Mas os estudiosos falam que foi no mês de dezembro,
né? Então, após o nascimento de Jesus, que foi o ano 1, você começa a contar a partir do ano 1, que é o nascimento de Jesus. Por isso que tem o século II, século XVIII, século I, entendeu? Século XX, século XXI, então a gente está aqui, né, no século XXI, né? Então, sabemos que um ano, ele tem 12 meses, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E o ano, ele tem 365 dias, então se você contar de janeiro até dezembro, na hora da contagem, você vai ver que o número de dias é 365. Isso eu já tinha falado na sala de aula, só que eu estou repetindo para vocês, ok? Um ano, 12 meses, muito bem. E o dia, 365. E quando foi que começou a surgir o calendário? Muito bem, a partir do nascimento de Jesus Cristo, no ano 1. Muito bem, vocês estão aprendendo, né? Tudo, gente, olha aqui, tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus, que antes de Jesus nascer, já tinha as pessoas, já tinha o lugar, já tinha o mundo, já tinha o universo. Então, tudo que aconteceu antes de Jesus, antes de Cristo, né, é AC. O que significa isso? Significa que é antes de Cristo. Então, tudo que aconteceu antes de Cristo, ele é representado por essas duas letras, AC. Depois, né, que Jesus nasceu, tudo que aconteceu é chamado de quê? DC. Por quê? Porque significa depois de Cristo. Então, teve os acontecimentos antes de Cristo, né, de Jesus Cristo, e tem os acontecimentos depois de Cristo, né? Que é o que a gente está, aliás, o que a gente vem vivendo. Aqui, gente, eu coloquei um exercício para vocês, né? Analise os períodos e escreva A para ano, D para década e S para século. A gente sabe que um ano é contado só, muito bem, de 1, década, 10 e século 100. Aí aqui eu coloquei o ano de 2009 a 2010. Então, eu estava em 2009. Aí eu quero chegar, aí chegou em 2010. Quanto tempo foi? Quantos anos foi? Na B, 1991 até o ano 2000. E aí, como é, tia, que eu vou fazer essa contagem? Como foi que eu ensinei para vocês? Vamos lá? Vamos lembrar, né? Vamos botar a cabecinha para funcionar. 2001, presta atenção, 2001 até 2100. Ai, tia, como é que eu vou fazer essa contagem? A gente sabe que década, a gente conta de quê? De 10 em 10, muito bem. O século, de 100 em 100. E o milênio, de 1000 em 1000. Aqui, vamos lá. Vamos ver se você respondeu direitinho. Aqui eu fiz uma resposta. Vamos ver se a de vocês aí de casa tá igual aqui como a tia fez. Vamos lá? Então, de 2009 a 2010 foi quanto tempo? Realmente, só se passou o quê? Um ano, né? De 1991 a 2000 foi o quê? 10 anos. Então, eu fiz o quê? Eu fiz a contagem. Comecei a partir do ano de 1991. Então, eu não começo do ano seguinte, eu começo daquele ano lá que está pedindo, né? Não vou começar do ano seguinte, aqui está 91, então eu não vou começar do 92, eu vou começar do 91. Então, eu contei de 91 até 2000, e na minha contagem,
deu 10. Se é 10, ele é o quê? Ele é década. Assim também, eu coloquei o ano de 2001 até 2100. Então, eu fiz toda aquela contagem. Eu usei, você pode usar uma retazinha, né? E aí você vai contando aquelas setinhas, né? Então, gente, na minha contagem de 2001 até 2100, ele deu o quê? Ele deu século, porque a gente sabe que século é o quê? 100. Então, eu contei a partir desse ano, de 2001. Eu não contei a partir de 2002. Você tem que contar a partir do ano que está pedindo até o ano seguinte, né? Que esse ano aqui foi o 2100. Então, na minha contagem de 2001 até 2100, então deu um século. Vocês entenderam? Eu vou falar de novo aqui para vocês. A década, ela é contada de 10 em 10. O século de 100 e o milênio de 1000. Então, lá no livro de vocês, vai ter realmente mais explicado. Caso você queira procurar outras formas para você saber mais, aprofundar mais, não tem problema. Lembrando que não esqueça de sempre usar o livro didático juntamente com o livro de reforço, pois tudo que você vai aprender aqui, o livro de reforço, ele está lá realmente para reforçar cada vez mais os seus estudos. Tá bom, gente? E antes de terminar a nossa aula, eu tenho aqui um recadinho aqui para você, para deixar para você, tá? Se você quer rever as nossas aulas, é só você ir lá, voltar no vídeo. Mas como é que eu vou ver o vídeo, tia? Eu vou lá acessar o canal, né? www.escolapequenospassos.com.br. Não esqueça também de acessar a nossa agenda eletrônica, porque lá está contido as páginas do livro, na qual você vai fazer atividade, entendeu? Então pode chamar todo mundo para assistir, chama a família, porque é bom que todo mundo aprende, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula. Beijo. Tchau, pessoal.